noite, boa noite. Gostaria de um feedback se estão conseguindo me ouvir, porque hoje a conexão não está colaborando. Entraram mais algumas pessoas. Gostaria de saber se estão conseguindo me ouvir. Gostaria de um feedback, porque faz tempo que a gente está tentando essa conexão. Há mais de meia hora. E eu já enviei aqui o convite para a nossa convidada. Hoje no projeto Amatra Convida. Ah, agora ela já chegou. Que coisa boa. Agora eu estou mais aliviada. Que maravilha. Vai dar certo. Tá dando certo. Bom, pessoal, eu gostaria de pedir desculpas por esse pequeno problema, nem nós sabemos o que é que aconteceu, mas o importante é que estamos aqui, estou vendo muita gente bacana entrando, colegas, amigos, e estou feliz porque hoje no Projeto Amatra Convida, iremos receber a colega juíza da segunda Vara do Trabalho de Recife, Márcia de Windsor. O TRT da Sexta Região já retornou presencialmente. Márcia, você enviou o convite, né? A gente combinou assim, porque não estava dando certo da outra forma. E eu estou aguardando, aqui está constando, aguardando você aceitar. Você precisa aceitar. Vai dar certo esse nosso bate-papo. Então, a gente vai conversar sobre o retorno presencial, não só das audiências, como também do atendimento. Nós aqui no TRT da 19ª já estamos na fase 4, na capital, em algumas varas do interior estamos na fase 3 e na fase 2, salvo engano. Bom, aqui na capital já está também essa fase 4, já autoriza a realização de audiências presenciais ou naquele formato misto. Então, eu vou enviar mais uma, vou dar uma olhadinha aqui, Márcia, como é que está esse convite. Dá uma olhadinha agora se chegou. Para mim aparece aguardando Márcia Windsor. Acho que agora vai. Agora foi. Não, a gente tem que bater palma agora, né? De alegria. Eu acho mais difícil de toda a pandemia. Márcia, nosso encontro foi tão difícil assim. E olha que da última vez que nos encontramos foi um super encontro, né? Em janeiro desse ano, antes da pandemia, foi muito bacana. Bom, Roberta já está por aí prestigiando a gente. Eu não consegui. Será que eu consegui fixar o tema? Eu escrevi por aqui, mas não sei se ficou fixo. Bom, já foi tanta dificuldade para a gente entrar que agora a gente não vai mais procurar dificuldade, vai encontrar as soluções e vai conversar, deixar esse papo correr solto, né? Deixa eu prestar atenção aqui, que horas são, porque senão depois não vou nem conseguir salvar, né, a live, é bom que fique salva. Bom, Márcia, a gente poderia começar dizendo que você está aqui para nos contar essa história e que você passou pela Covid-19 logo no início, não é verdade? Conta pra gente um pouquinho disso, conta pra gente um pouquinho dessa experiência, né? Porque de tudo a gente tem que enxergar o positivo e essa pandemia como um todo, eu acredito que veio trazer pra gente essa reflexão, essa necessidade de reflexão sobre o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Oi. Então, a palavra é sua. Márcia, deixa eu dizer mais uma vez, porque eu já falei algumas vezes e não sei se estava sendo ouvida. É uma colega muito querida, juíza da segunda Vara do Trabalho de Recife, TRT da Sexta Região, nosso TRT vizinho, da minha cidade. Márcia é cearense, mas adotou Recife, né, Pernambuco, como a casa dela, em razão do trabalho, e acho que ela é muito feliz lá. E a palavra está com você. Fala um pouquinho para a gente como foi o enfrentamento da Covid, né? Como é que daqui para frente a gente precisa se posicionar, já que tendo em vista esse retorno presencial, que vocês aí em Recife já estão tendo essa experiência. Então vou deixar você falar um pouco, tá bom? Tá bom, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Dizer da minha enorme satisfação, minha enorme alegria
em estar aqui com você, Cassandra, também muito querida. Receber esse convite da Amatra 19 foi uma honra para mim poder compartilhar algumas reflexões e trocar ideias com amigos, colegas, enfim, é uma coisa maravilhosa. E, de fato, nesse contexto, eu acho que eu sou a pessoa mais indicada para falar, porque coincidiu, pelo menos aqui na sexta região, e não sei se coincidência ou não, no dia em que eu recebia o meu teste dizendo que eu estava com coronavírus, positivo para coronavírus, no dia 18 de março, naquele mesmo dia o tribunal suspendeu as atividades presenciais e ficamos durante esse tempo nesse trabalho home office, né? A maior parte desse tempo. Então, de fato, esse período nos trouxe muitas experiências, muitos aprendizados, e, na verdade, a gente está, ao mesmo tempo em que está vivendo, a gente está aprendendo e reaprendendo tudo. Eu fiz uma brincadeirinha hoje no meu Instagram, colocando os advogados voltando e daquela maneira bem espontânea com que estão trabalhando em casa. Foi para brincar um pouco, para trazer um pouco de leveza, e teve uma advogada, eu até disse a ela, não lembro aqui, acho que é Carla, e eu disse, eu vou falar isso. Ela disse assim, e meu cachorrinho também vai sentir saudade de despachar, porque ele estava o tempo inteiro despachando em casa, né? Ao lado. Enfim, eu acho que a visão foi essa, nós trouxemos, eu digo muito que a gente trouxe o mundo para dentro de casa num primeiro momento, de uma forma sem planejamento, de uma forma improvisada. A nossa casa virou ao mesmo tempo escola, virou trabalho, escola, lazer, trabalho, tudo. E aí vale a pena ressaltar o trabalho também desenvolvido pelos servidores e pelos magistrados, e aqui a gente vai fazer, puxar para nossa, a brasa para nossa sardinha, né? Os magistrados do trabalho e os servidores da Justiça do Trabalho, que nos adaptando, reinventando, tivemos uma produção enorme nesse período, porque algumas pessoas até fizeram críticas, houve pessoas até ligadas, né, a esse mundo jurídico, trabalhista, que falaram que servidores, que os tribunais estavam parados. Na verdade, não, só estávamos deslocados para dentro de casa. E trabalhando muito mais. Tudo acontecia e trabalhando muito mais. E assim, fazendo uma simbiose de vida pessoal, vida profissional, vida escolar. Enfim, essa foi a nossa rotina até agora, está sendo. E aos poucos, aqui em Pernambuco, Cassandra, com a retomada das atividades econômicas, o plano do governo estadual, também em setembro, o nosso tribunal editou um ato conjunto de número 13 para permitir que as audiências presenciais pudessem acontecer a partir do dia 1º de outubro. Isso já é a nossa segunda fase, porque veio também esse retorno gradual, né? Durante o período em que estávamos com o trabalho remoto, vale ressaltar, mais de 6.000 audiências telepresenciais foram realizadas aqui no CRD6. E agora nós estamos retomando com duas situações distintas. Primeira é aquela presencial e segunda é a audiência mista ou semipresencial. E essa semipresencial tem diversas nuances, porque nós temos aquelas em que o magistrado está realizando da sua casa, nós temos aquelas em que são as pessoas que, por participar, integrarem o grupo de risco, fazem na sua casa, no seu escritório, ou, enfim, uma testemunha, o que quer que seja. E aí eu já trago o primeiro desafio, talvez, que tenha acontecido, e aqui conosco é uma realidade muito evidente. O tribunal, ele editou um ato muito bem planejado, tomando como parâmetro realmente
tomando como base essa proteção da saúde da vida, no que está de parabéns. Mas aí a gente começa com as outras dificuldades, que são, primeiro, não adianta o TRT editar um ato, disponibilizar medidas de segurança e nós não nos adequarmos a essas medidas de segurança. E o primeiro impasse que eu vejo para a gente tentar conversar aqui é que nós, latinos, afáveis como somos, nós estávamos e estamos ainda todos ávidos por trocar carinhos, por nos afagar. Pelos encontros, né? Verdade. Né? Então, assim, chegar no fórum e ver aquele distanciamento, nós já sentimos um pouco disso. Então, é preciso que nós pensemos em nós e pensemos nos outros, porque é aquela história de que é uma doença da sociedade, né? Então, que ninguém pode salvar-se sozinho. Então, a primeira medida que a gente tem que falar ao chegar lá, não adianta a gente ter aqueles dispensers com álcool em gel, outras medidas, como aqui foram colocados anteparos de acrílicos, formando um T na sala de audiência, seguindo a sequência da recomendação, né? E todas as outras recomendações, e a gente se deparar com situações como eu tenho me deparado, em que a gente visualiza um advogado ou uma parte com uma máscara no queixo. No queixo. Né? Eu vi um dia, o advogado virou a máscara, ele colocou meio que viradinha assim, na verdade o nariz estava bem coberto, ele deixava esse espaço. Então, nós temos que observar tudo isso. Sexta-feira passada nós fizemos um evento, eu participei do evento da jornada institucional do nosso TRT e debati sobre o tema do retorno às atividades presenciais, além de uma grande advogada e professora, Ana Silvia, também com uma infectologista, né? E qual foi a opinião dela nesse aspecto, desse retorno presencial nesse momento, Márcia? Ela chegou a comentar algo relevante que seja interessante para a gente? Rapidamente vou aqui cumprimentar a Renata, Fred, Roberta, Júnior, Léo, Cássio, enfim, as pessoas que eu vi passarem aqui rapidamente, porque a gente acaba se perdendo. Então, a recomendação de efetivamente a gente tentar utilizar as medidas de proteção, lembrando que água e sabão são essenciais e que apenas não existindo água e sabão é que a gente recorre. Opta pelo gel, álcool em gel. Sim. Nós temos uma grande dificuldade na sexta região no que tange às varas da capital, porque nós não temos uma ventilação natural. Uma ventilação natural, porque nós não temos janelas e nós temos um espaço muito curto. Então, para que a gente possa realizar essas audiências, Cassandra, a gente até pode vir a ter uma situação de reduzir, da necessidade de reduzir as pessoas que fiquem dentro daquela sala de audiências. Eu já vejo como uma dificuldade manter portas abertas, porque se nós mantemos portas abertas, nós não vamos garantir a incomunicabilidade, né? Então, ela falou, por exemplo, que o ideal é que os aparelhos de ar-condicionado sejam dotados também de um equipamento chamado EPA, de filtros EPA. Filtro. Né? Então, as máscaras, não apenas utilizar as máscaras, mas utilizar da maneira correta. E trocando a cada 2 ou 3 horas, a depender do tipo. Ou à medida que fiquem úmidas, né? Boa noite, Ronaldo, nosso presidente da Matra 7, Léo Belo. E boa noite a todos que eu não estou vendo. Professor Léo Belo, que a gente vai fazer também uma live, aí a gente já está se comunicando para fazer uma live. E, enfim, aí a gente já se depara com essa dificuldade. Como nós podemos limitar o número
de advogados, por exemplo, um autor ou um reclamado que possui mais de um advogado e o advogado insiste em que quer essa parte insiste em que quer a presença de mais de um advogado. E nas ações plurimas, né? A gente tem muitas ações plurimas, né? Mais de uma reclamada, cada um com preposto, com advogado. O intervalo das audiências, me parece que ficou disciplinado um intervalo de 1 hora. Aqui também, para as audiências presenciais, já está disciplinado um intervalo de 1 hora entre uma e outra. E a gente sabe, né, Márcia, que isso vai dificultar muito que o trabalho renda, digamos assim. A gente não vai conseguir fazer o número de audiências que a gente fazia no período anterior à pandemia. Me parece que vai continuar sendo necessário a gente manter algumas audiências telepresenciais, mesmo quando houver esse retorno presencial, por conta desse espaçamento, desse intervalo entre uma audiência e outra. Né? E nas audiências telepresenciais a gente consegue fazer, a gente já se adaptou, porque a gente se adapta muito rápido, né? Sim. Eu já tenho ouvido dos advogados aqui, eu faço questão de perguntar sempre nas audiências e tenho ouvido de vários que eles vão ter que se readaptar às audiências presenciais, porque já estão totalmente adaptados à telepresencial, gostando, achando que é a economia de tempo, que conseguem do escritório ou de casa trabalhar melhor do que se locomovendo até o fórum, saindo de uma vara para outra, que a gente sabe que o corre-corre dos advogados é grande, né? No fórum, num dia eles têm várias audiências ao mesmo tempo e fica aquela loucura. E agora com esse intervalo, com esse espaço de 1 hora entre uma audiência e outra, a gente sabe que a gente vai ter que reduzir o número de audiências lá, presenciais. Então, eu acredito que as telepresenciais continuarão acontecendo. Já ouvi até colegas comentando e advogados também torcendo por isso. Por exemplo, que as varas que fazem audiências partidas, que elas não façam mais as iniciais de forma presencial, só telepresencial. E outra situação que a gente acredita que está em extinção é a carta precatória inquiritória. Não tem mais necessidade nenhuma, né? A gente vai fazer dessa forma telepresencial, a gente sabe que funciona, que dá certo. Eu sempre digo para os advogados, olha, os mesmos cuidados que a gente tem lá na audiência presencial, as técnicas que a gente também utiliza na telepresencial. Não tem que haver essa preocupação, né? Porque foi uma preocupação muito grande com a questão da incomunicabilidade, né? A prova poderia ficar comprometida e tal, mas a gente tem meios, né? Nesse formato telepresencial, de conseguir manter a boa ordem. E outra situação é que a gente deve sempre presumir a boa-fé, né? E no início das minhas audiências eu costumo chamar a atenção para isso. Olha, a gente aqui está trabalhando dessa forma, é a forma que temos para continuar dando andamento ao trabalho. Então, vamos prezar, né, pela boa-fé. Presumo aqui que todos estão de boa-fé, a lealdade processual é dever de todos. Então, vamos adiante. Aqui nós temos, inclusive, assim, como as varas, esse prédio nosso é sui generis, como eu gosto de dizer. É verdade, Márcia. Fale bem desse prédio, porque ele precisa precisa ser trocado. Mas aí a gente já falou com o corregedor geral, assim, não depende só de nós, né? Depende de recursos públicos. Mas, enfim, como é o que temos para hoje, o nosso presidente, muito preocupado, inclusive, de que nós não viremos um foco de contaminação, colocou o funcionamento das varas para as audiências em semanas alternadas. Mesmo assim, rodízio. Semana funcionam as varas pares e nas outras funcionam as varas ímpares. E aí, com o distanciamento entre uma audiência, espaçamento de 1 hora entre uma e outra, aqueles protocolos de limpeza, etc. E aí eu faço questão de lembrar, quando você fala na boa-fé, é uma situação que nos ocorreu e que possivelmente venha a ocorrer com você. Porque a boa-fé, ela é princípio e ela deve permear todas as situações. Alguns advogados, algumas partes, quando convidadas, intimadas para dizer se aceitavam fazer, se tinham condições técnicas de realizar audiências telepresenciais, elas afirmavam que não tinham. E, às vezes, grandes bancos, até, pasme,
situações de empresas de telefonia. E é interessante, você diz assim, essa empresa de telefonia está dizendo que não tem condições técnicas, você imagina, né? Mas, enfim, verdade. aí agora, quando a gente vem para realizar as atividades presencialmente, aí o advogado joga esse argumento. Ah, mas é grupo de risco, não pode realizar audiência presencial, então sempre querendo o melhor dos mundos. E aí, é como eu falo, a questão da boa-fé tem que permear a conduta de magistrados, de partes, de De advogados, todos que atuam, né, no todos que processo. atuam na Justiça do Trabalho. E nós temos previsão no CPC, inclusive, de penalidades de diversas naturezas, dentre as quais eu costumo brincar que a que mais pesa, que pesa no bolso. mais sensível do ser humano, que é o bolso. E a gente fala verdade. que prisão nem dá nada, né? Porque quando a gente falava que a testemunha poderia ser presa, ela nem se constrangia com aquilo. Quando a gente fala hoje que pode ser multada, é verdade. Né? Então a gente tem que ter essa colaboração, e aqui você muito mais conciliador, perguntando colaboração. E vamos lá, que agora também a gente tem norma no sentido bem recente também, aliás, já existia no CPC, mas agora a gente tem uma recomendação bem recente, né, do CNJ, nessa questão da colaboração, para que a gente possa levar partes e testemunhas que não disponham dessa estrutura técnica necessária para a realização das audiências tele ou semipresenciais. E aí eu faço, mais uma vez, uma ressalva para parabenizar o ato conjunto do TRT, porque aqui a primazia é pelo trabalho remoto em todos os sentidos. Nós estamos com atendimento por e-mail, foi concedida a cada vara um telefone celular também com WhatsApp e que aquele WhatsApp Business, né? Sim. E tudo sendo bastante utilizado, as respostas estão saindo de uma forma rápida, de uma forma eficiente, enfim, para que só compareçam ao fórum aquelas pessoas que têm que realizar audiência só em casos essenciais, efetivamente. Só as partes que vão para a prática daquele ato. E mais, para que elas estejam presentes, elas precisam, como é que se diz, não poder de forma alguma realizar essas audiências de forma remota. Entendi, tem que justificar a impossibilidade técnica. Isso. Continuar justificando essa impossibilidade técnica. A previsão, inclusive, que foi perguntado para a corregedoria aqui, se o juiz não tivesse enquadrado em grupo de risco, ou os servidores, enfim, ou convivesse com o grupo de risco, porque é uma outra situação, se poderia mesmo assim realizar as audiências tele ou semipresenciais. Ao que foi respondido que realmente a preservação desse distanciamento é a tônica do ato. Então, apenas quando não possível é que as audiências serão realizadas de forma presencial, e naquelas semanas alternadas em que não for possível as varas pares ou ímpares a realização das presenciais, para que mantenha esse contingente exigido, né? Que a gente possa realizar apenas de forma telepresencial. Permanecer aquilo que eu falei. Mas diferentemente da 19ª região, nós não abriremos sequer para as testemunhas e partes que não possam realizar aquelas audiências remotamente. Tá entendendo? Nem nessa situação de semi, nem de colaboração. Porque aqui o ato ele prevê essa possibilidade, né? Partes e testemunhas
que não tenham essa possibilidade técnica, elas podem se dirigir ao fórum, vão ser recebidas na vara e lá vão ficar à disposição para a participação da audiência. Agora, eu já ouvi dizer, ainda não fiz a audiência híbrida ou mista, mas já ouvi dizer que o equipamento de som não está atendendo a contento, que está ficando muito tumultuada a audiência porque não se consegue ouvir direito e fica aquela, né, tendo que repetir, perguntar novamente. Então, acredito que para a realização dessas audiências híbridas, a gente precisa melhorar esse equipamento. Não sei se é o caso da sexta região, mas aqui alguns colegas já fizeram esse tipo de comentário. Eu quero aqui cumprimentar doutor Rodrigo, doutora Tainá Moreira, Helena Braga, Eric, também vi aqui doutora Tatiana, Maicon, Mari Milê, enfim, tanta gente boa aqui entrando e a gente não consegue acompanhar. De fato, essa situação das audiências semipresenciais, né, essas mistas, elas estão com uma dificuldade ainda, porque, embora concluído o processo de licitação, nós não recebemos o material para que nós possamos ter uma qualidade melhor de som e de imagem. Aliado a isso, vem outro problema que é, com a utilização da máscara, o som fica efetivamente mais abafado. Abafado, sim. Né? Então, e os anteparos também dificultam a chegada, a propagação do som. Então, a gente tem essas dificuldades que acredito que aqui na sexta região, com a chegada desse material, que as câmeras têm um alcance maior, seja em termos de som e de imagem, a imagem inclusive de 360 graus, isso torna-se mais interessante e torna-se de mais qualidade. E aí eu faço também uma ressalva nessas audiências telepresenciais ou semipresenciais para que nós tenhamos uma segurança um pouco maior, porque, primeiro, segurança nós nunca teremos em situação alguma. Inclusive, já ouvi advogado falando em live, dizendo como comprar equipamentos, aqueles pontinhos eletrônicos, enfim, que poderiam ser utilizados, inclusive nas audiências presenciais. Se a gente for partir para esse campo, eu digo que a criatividade do ser humano, para o bem e para o mal, não há limites. Então, nós temos que acreditar na boa-fé. Mas aí lembrei, se presume-se a má-fé, então vamos tentar minimizar essa situação. E uma delas foi até colocada por um grande advogado, de quem eu sou muito fã, né? Dr. Rafael Lara Martins, que numa live falava desse distanciamento que a gente pode colocar no equipamento visual, né? Seja telefone, seja o computador, de quanto mais distante, vamos dizer, se eu me distancio aqui, eu pego uma cadeira e me distancio, eu fico numa facilidade muito maior de que você me veja, de que eu não consiga ler alguma coisa mais remota, porque aí seria visto. Enfim, situações... A gente tem que utilizar, né, toda a criatividade e perspicácia para observar como é que está o ambiente, né? E eu peço, até para evitar qualquer alegação, eu sempre peço que a testemunha mostre o ambiente em que está. E isso tem dado certo, sabe, Márcia? Agora, uma outra questão que eu ia falar com você era o seguinte, você já fez audiência presencial, certo? Sim, já fiz. Já fez. Já aconteceu algum constrangimento nesse retorno, né? Um espirro na sala, uma tosse? O que é que isso tem causado? É isso que eu quero saber. Estou curiosa e acho que todo mundo que está assistindo quer saber também. Como é que tem sido a reação das pessoas que estão naquele mesmo ambiente? Olha, a gente está numa volta com muita vontade, né, dessa retomada, e ao mesmo tempo com muito medo, com muita insegurança. E como diz minha infectologista, né, à noite todos os gatos são pardos. Qualquer espirro
a gente já tá, antigamente dizia saúde, hoje a gente sai correndo, né? É verdade. Então, eu tenho muito medo de extremos, quaisquer que sejam eles, né? Tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Então, vamos lá. Situações práticas, exemplos práticos para a gente não ficar aqui na teoria. Um certo dia, realizando a audiência, uma testemunha, com sua máscarazinha preta ali, tossiu algumas vezes. Eu continuei, ninguém falou nada. No mesmo dia, conversava com Ana Silvia, com quem iria fazer e fiz, né, a live da sexta-feira passada sobre esse retorno das atividades presenciais. E aí Ana Silvia me dizia assim, Márcia, olha a situação. Aliás, não foi ela quem esteve. Um advogado amigo comentou que esteve em uma audiência em que a testemunha ou a parte tossiu e pediu para o juiz parar suspender a audiência e o juiz não quis. E aí eu disse, Ana, é uma situação muito delicada, porque entre esses dois extremos da insegurança e o do exagero, a gente tem um espaço enorme para um monte de coisas. Eu lembrava, nós estamos no período das arboviroses. Dengue, zika, chikungunya. E ninguém nem fala mais nisso, né? O calor, as chuvas esporádicas. Então, nesse período, mais natural que haja esses sintomas de espirros, de tosses. Aí vai sem contar que as pessoas, muitas são alérgicas, né? Ainda tem essa questão. Sim, hoje mesmo eu tive uma experiência um pouco... Eu fui conceder uma entrevista para o jornal local e eu estava com a máscara e tive uma subida, porque vieram me buscar e era num shopping, o estacionamento era alto e todo o acesso era numa subida muito rápida. E deu tontura. Junto com aquela situação da máscara, eu fiquei tonta por muito tempo. Eu ainda voltei tonta. Isso foi tanto quando subi quanto quando desci. E comentei com a médica que me disse que o filho dela teve a mesma sensação por estar tanto tempo com a máscara. Então, a gente tem diversas situações e que se a gente for relatar... Então, tudo é questão de bom senso, questão de razoabilidade. Nós não somos especialistas. Eu não sou especialista para dizer se aquele tipo de tosse... Agora, lógico que vai dentro da razoabilidade, como eu disse, é o bom senso, é perceber, tem tantas situações assim... Não está bem, justifica e não vai, né? Não está bem... Qualquer mal-estar, se tem dúvida, justifica nos autos, né, a ausência, e isso vai ser analisado. Ô Márcia, essa questão também... Só para pegar um gancho, certo. Que é interessante, eu já vi um colega dizendo, e eu estou pretendendo colocar também nas minhas notificações, dizer desde já que as pessoas que apresentem quaisquer sintomas, né, que possam ser sugestivos de SARS-CoV-2, que elas não compareçam e que justifiquem. Isso. Então, é bem sensato. Eu acho que é uma situação interessante. E, por favor. E com relação às vestimentas, houve algum questionamento aí no TRT da Sexta Região? Porque... por exemplo, não é aconselhável que o juiz use aquela toga, porque ele não vai lavar a toga todos os dias. Ele não tem uma toga para cada dia, né? A mesma coisa, por exemplo, os advogados. Talvez tenham alguma dificuldade aqueles que vão, né, frequentemente ao fórum. Não sei se o tribunal daí regulamentou alguma coisa a respeito. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava no Tribunal do Rio de Janeiro... nessa época do verão, do alto verão, o Tribunal do Rio sempre liberou os advogados do paletó e da gravata. Sim.
porque é Rio 40 graus, que beira os 50. Então, isso sempre foi normal lá. E agora a gente sabe, escuta dizer, né, e está tendo toda a cautela e cuidado com relação a isso. A gente vai na rua, volta a roupa, já vai imediatamente para o cesto, para lavar. E com relação às roupas, às vestimentas de advogados, toga, chegou-se a comentar alguma coisa aí na sexta região? Não, não se chegou a comentar nada ainda, nem a haver qualquer questionamento. Tá aqui a advogada Carla, que falou que a cachorrinha vai para audiência. Boa noite, doutora Carla, doutor Lucas, doutora Macha, enfim, tanta gente aqui. Não, não houve comentário nesse sentido. E uma outra questão aqui é de como a gente poderia fazer, foi uma pergunta que surgiu aqui em relação a levar criança para a sala de audiências, porque foi outro exemplo que uma colega me deu e que eu disse, olha, o nosso TRT, ele reduziu o horário do expediente, aqui na capital é das 9 às 13, no interior das 8 ao meio-dia, enfim. E até na minha situação particular, eu tenho filhas pequenas que estão na fase de alfabetização, né? Então, eu ainda tenho com quem possa deixar aquela rede de apoio paga, porque eu não tenho nenhum familiar em Pernambuco, tenho uma rede de apoio paga. Mas mesmo assim tinha uma grande dificuldade, porque no momento em que eu estou ou no fórum para realizar essas audiências, ou mesmo em casa, realizando de forma remota, eu não tenho quem acompanhe minhas filhas, porque essa rede de apoio paga, ela não tem, vamos dizer, uma preparação para ajudar nesse homeschool, né? Sim. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Aí nós vamos para o hipossuficiente. Via de regra, aquelas pessoas mais vulneráveis que fazem parte da nossa clientela. Tá, e aí? Chega numa determinada audiência com a criança e diz, eu não tenho com quem deixar. Aí, mais uma vez, o bom senso, mais uma vez a razoabilidade, porque também essa colega de Brasília, Ana Silvia, fez um comentário comigo de que aconteceu em sala de audiência que uma reclamante estava com a criança pequena, o juiz perguntou por que ela estava com a criança e ela disse porque eu não tenho com quem deixar, e ele disse que não aceitaria que ela ficasse na sala de audiência. E aí houve uma situação um tanto quanto constrangedora. Eu estou vendendo o peixe no preço que comprei, foi como ela me falou, que a moça teve que deixar a criança com alguém lá fora. E aí vem todas aquelas situações. E se a criança pegar coronavírus com a pessoa que está lá fora, se a criança passa coronavírus, ou numa situação mais extrema, se ela pode até vir a ser sequestrada, enfim. Como sempre é mais prudente a gente tentar antecipar as situações, eu acho que assim, é uma questão até de humanidade, fazer uma aceitação, então dizer, antes é mais prudente que o advogado informe aquela situação para o magistrado, para que possa obter uma resposta que sim ou que não, até porque nossa pauta encurtou, nós temos um menor número de audiências por dia, nós temos, pelo menos aqui, um número, uma semana sim, outra não, de audiência para cada vara, e aquilo ali é um tempo precioso. Cada audiência colocada ali é uma questão preciosa que se a gente fizer aquele adiamento, a gente está perdendo tempo de colocar o outro. Sim. E aí, lembrando até que hoje, como eu disse, a gente tem que parar com esse vírus do individualismo, como disse Papa Francisco agora recente, na encíclica Fratelli Tutti, né, que fala da fraternidade, da amizade social. Então, está na hora de nós, como magistrados, e também
partes, advogados e todos os que estamos atuando no processo, a gente possa parar um pouquinho para pensar nessas situações. E doutor Fred, pare de ter ciúme, já está com ciúme de doutor, já falou, brigou com o doutor Léo, que disse que eu vou fazer a live com ele antes, agora está brigando com Você está ciúme do disputada, Rafael viu? Lara, Você tá está bem vendo? concorrida. Isso é ser bom de ter amigos. Ô, Márcia, aí a gente entra naquele campo da empatia, né? Cada situação demanda um olhar diferenciado. A gente sabe que por trás do processo existem pessoas e, como tal, devem ser respeitadas, né? A gente não pode ficar naquela acreditando que o processo é um fim em si mesmo, que tem que fazer correndo, que tem que terminar logo. Se houver essa justificativa que você comentou antes, a parte não pode, justifica, não há como criar uma situação que venha a causar prejuízo. A gente tem que ter, né, essa compreensão que estamos vivenciando um momento atípico, jamais imaginado, e temos que fazer do limão uma limonada. Sim, sim. Então, é necessário que a gente tenha essa ampliação de consciência, eu diria, né, para pensar no outro também, né? Por que o outro está se colocando naquela situação vulnerável? É por escolha? Eu acredito que uma mãe, um pai, em sã consciência, não vai escolher levar um filho. Eu sempre disse isso, muito antes de pandemia. Chegam aqueles bebezinhos, né? Geralmente quando ainda estão mamando, a mãe está amamentando. Eu sempre digo, mas a senhora não trouxe para o lugar ideal. Aqui tem tanta gente, né? Aquele ambiente fechado, ar-condicionado. Mas aí a resposta é essa: eu não tinha com quem deixar, eu não tinha. Então, eu inclusive ofereço um ambiente mais reservado para ela amamentar e tudo, porque a gente sabe que isso não foi uma escolha, né? Ela não optou por fazer isso. Doutora Ela já Roberta, comentou. aqui colocou bom senso e razoabilidade à medida de tudo. E é isso verdade. mesmo. Quero também cumprimentar aqui doutora Andréa Keusch, querida, doutor Gerson, de quem eu também sou fã, né? Ele sempre colocando, sou fã dos posts dele, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Doutor Chagas, doutor Aldo, enfim, uma plateia muito seleta. E aqui, complementando o que a doutora Roberta disse, a gente está vendo a importância da solidariedade, porque a pandemia veio nos mostrar que ninguém se salva sozinho. Isso. Sabe? É um momento de precaução, mas também de enfrentamento. Então, a gente precisa ter cautela e, ao mesmo tempo, enfrentar. Porque todas essas situações foram novas para todos nós, né? E nós estamos tentando caminhar, não deixar parar, continuar trabalhando, continuar atendendo aqueles que buscam a justiça do trabalho, sempre da melhor forma possível, da forma que é possível no momento. Sim. Então, assim, claro que a gente está sempre... qualquer pessoa pública, né, o caso dos juízes, a gente está sempre exposto. Então, as críticas vêm, os elogios vêm também, mas eu acredito que o judiciário trabalhista, sobretudo, que é o que a gente vivencia, nosso dia a dia, se preocupou muito em manter as atividades, né? Então, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Continuamos fazendo, estamos fazendo. Mas é uma questão também de dar tempo ao tempo, né? Isso vai passar. A gente não tem dúvida, mas enquanto não passa, temos que continuar com cautela e também enfrentando da forma que é possível. Eu acredito, Márcia, que assim, o judiciário como um todo, o trabalhista, poderia ter feito uma campanha, sabe? Assim, os juízes fazendo vídeos e provocando assim os advogados no sentido de chamar para uma adesão maior a essas audiências telepresenciais. Eu acho que faltou isso nesse momento. Mas também, assim, foi tudo muito rápido, né? Surpresa para todo mundo e a gente foi fazendo da forma que dava. Mas talvez uma campanha assim mais
mais forte, né? Chamando para a realidade mesmo. Olha, para continuar trabalhando, nós temos que trabalhar dessa maneira. Então, é melhor uma adesão em massa, porque eu não sei aí, mas, por exemplo, aqui as audiências de conciliação, mesmo na pandemia, eu notei que a gente teve um alto índice de conciliação. Não sei como foi aí em Pernambuco. Sim, sim, também tivemos. E aí eu coloco essa questão assim desse desafio que você fala de aceitação das audiências telepresenciais, e os desafios foram para os gestores, os desafios foram até para os médicos, porque assim, é uma doença nova, é uma doença que até agora ninguém sabe. Hoje relatou-se o primeiro caso em animal comprovado, né, num gato. Então, assim, desafios, inclusive na questão não só de expectativas, os riscos, a gente não saber o que é mito, o que é verdade, essa parte inclusive, questão dos desafios psicológicos também, muita gente. E então, falando da campanha, aqui o nosso tribunal ele não fez para as audiências telepresenciais, porém ele tem feito nessa retomada uma campanha muito efetiva nas redes sociais de dizer ainda não é hora de abraçar, dentre outras coisas, não cumprimentar com as mãos. Forma pedagógica mesmo, né? Isso. E eu gostaria de responder essa questão do Dr. Gerson aqui que ele colocou. Vocês estão conseguindo manter os distanciamentos recomendados em sala de audiência? É uma questão que eu queria falar. Quando eu falei da limitação, eu simplesmente joguei a bola, mas não falei o meu ponto de vista. Eu acredito que, em relação aos advogados quererem lotar uma sala de audiências, nós temos a questão das recomendações, não apenas do tribunal, nós temos as recomendações dos governos estaduais, cada um de uma forma, nós temos as regulamentações do CSJT, e, na verdade, eu acredito que seja mais prudente, como eu conversei e ouvi de algumas pessoas, é que quais são essas recomendações quando elas se chocam que devem ser atendidas? Aquelas que propiciem uma maior segurança, né? A proteção à saúde, que é... Em primeiro lugar. Então, os bens maiores. Então, nesse contexto, doutor Gerson, pelo menos da minha parte, eu entendo que, em havendo, por exemplo, o pedido de mais de um advogado para aquela parte comparecer à sala de audiências, eu vou, em razão do nosso pequeno espaço, e eu sou aquela que quando vou estudar a fundo aquilo que eu faço, então eu saio medindo sala de audiência, para eu falar na semana passada, para eu falar hoje, eu sei que efetivamente, de cada lado, eu tenho, se ficar só o advogado e a parte, eu vou ter 1,75 de espaço, né, sem contar com a mesa. Se eu coloco a testemunha, isso já reduz para menos de 1,5 m. E se eu colocar mais uma pessoa, simplesmente não é possível esse distanciamento recomendado ser mantido. Então, para preservar o bem maior, que é a saúde, né? Porque o bem maior que é de que as empresas privadas tenham, nós também temos que manter. Mas como é que fica também um outro direito constitucionalmente garantido, que é o acesso, o direito a ampla defesa. Da ampla defesa, tudo. Essa garantia a gente pode trazer permitindo o acesso de forma telepresencial. Enquanto um está presente, o outro faculta-se a presença remota. E boa. Interessante. Eu acho que é uma questão assim para a gente trazer essas questões práticas desses desafios que a gente tem. Sim. Inclusive, Márcia, eu estou agora preocupada com o horário que a gente começou, que eu acho que já está perto de terminar. São 21h29. Acredito que a gente começou 8h30 e pouco, 20h30 e pouco. Acho que já está perto. Mas essa questão da limitação, a gente está passando por isso em todos os âmbitos. A semana passada eu fui fazer exames de rotina aqui no laboratório, e vi umas grávidas reclamando porque os pais não estavam podendo acompanhá-las nos exames de ultrassonografia. Está havendo essa limitação, somente a grávida entra para o exame de ultrassonografia. Então, é uma limitação que é necessária em razão do momento que estamos vivendo. A gente tem que
aceitar que dói menos. É verdade, é verdade. Não é verdade? É verdade, né? Bom, se alguém tiver mais alguma perguntinha, eu acho que a gente já está nos minutinhos finais e eu estou tentando ler aqui também. Eu acho você bem rápida, Márcia, além dessas perguntas. Elas não estão passando aqui. Não, mas a Eu gente tem que estou passar um dedinho procurando. aqui. Eu já estou ficando melhor nisso. Pois é. Agora, como a gente já está no finalzinho, eu vou deixar contigo a palavra. Vou agradecer mais uma vez por você ter aceito esse convite, ter participado conosco aqui do projeto A Matra Convida, que é um projeto que a gente procura não somente falar da área jurídica, mas também trazer outros assuntos de interesse, né, dos nossos magistrados, do nosso público em geral. Temos um colega que tem se empenhado nas lives a respeito de educação financeira, que é um assunto bem interessante. O colega Cláudio está à frente dessas lives. E é isso. Eu acredito que temos que ter cautela, temos que ter calma para enfrentar essa situação. Ela vai passar. E serenidade, né? Serenidade para enfrentar. E vou deixar você fazer as suas considerações finais, porque eu acredito que estamos ali, no limite. Estou até com receio de não poder salvar. Não, vamos salvar, vamos salvar. E aqui só a minha infectologista entrou aqui, então ela disse que não é... Quero cumprimentá-la e dizer, né, que como ela diz, não é o ideal, nós não estamos nos caminhos da proteção efetiva, até porque, como é uma doença nova, nós não sabemos como é que essa proteção é efetiva, até hoje ninguém sabe totalmente. O que a gente pode dizer assim, é que ela diz que é o possível. Então, dentro desse possível, vamos todos tentar fazer o melhor. É como eu disse, cada tribunal, cada governo, aqui a gente não vai entrar num debate político, mas assim, tentando adotar medidas que se não são as eficazes, mas que pelo menos visam a essa proteção. Minimizam, né, o risco. Tentar Isso. preservar minimamente, vamos dizer, dentro dessa necessidade de retorno que nós temos, porque também nosso serviço é essencial. Muitos dependem do retorno das nossas atividades. Então, diante disso que está nos sendo oferecido, vamos cada um fazer a nossa parte, né? É como eu digo, com as palavras do Papa, que eu já invoquei, do Papa Francisco, e com as palavras de Henry Ford, que diz que o segredo do sucesso é fazer mais pelo mundo do que o mundo faz por você. Então, vamos tentar, gente, pensar na palavra solidariedade, pensar na empatia e vamos tentar juntos os melhores caminhos, advogados, magistrados, servidores, partes, porque não adianta, ninguém se salva sozinho. Então, com isso eu me despeço, agradeço mais uma vez a todos vocês que ficaram até agora com a gente, agradeço enormemente ao convite da Matra 19, através da minha querida Cassandra, e deixo um beijo no coração de cada um e cada uma que esteve aqui com a gente, desejando saúde para os seus e para quem você ama. Beijo. Amém. É o que a gente precisa, saúde física e mental. A gente, é muito importante, né? Nesse momento a gente lembrar, o Setembro Amarelo passou agora há pouco, mas a gente precisa ter em mente que a saúde está em primeiro lugar. E eu vim de rosa, porque estamos no Outubro Rosa, também é muito importante esse autocuidado, né? Esse amor próprio mesmo. As mulheres precisam cuidar da sua saúde, porque a gente cuida muito dos outros, é natural da mulher, mas a gente precisa olhar para a gente também. Então, quero deixar essa mensagem, como a Márcia bem falou, é um momento de reflexão, estamos aqui para nos melhorar, né? A nossa intenção é essa, evoluir. Vou salvar. Agradeço a todos a presença, desculpem o inconveniente do início, mas deu certo. Até a próxima. Obrigada, Márcia, obrigada a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.